Considerada a substância ilícita mais utilizada em todo o planeta, a cannabis sativa, também conhecida como marihuana, tem uma história que passa por várias fases. Já teve diversas utilidades ao longo do tempo, sejam elas medicinais ou recreativas, além da utilização do cânhamo, parte da planta que pode ser transformada em roupa, papel e outras utilidades. Tendo também momentos de liberação e momentos de proibição. Os efeitos são variados e dependem de fatores como quantidade, estado emocional do usuário, uso combinado ao de outra substância e procedência da substância. O fato é que a cannabis é um assunto em alta independente da sua opinião sobre ela. Por isso, no vídeo de hoje, resolvemos contar a história da cannabis sativa. E aí pessoal, beleza? Meu nome é Bruno Fabio, esse daqui é o Planeta Novo e se você ainda não é inscrito no canal, vai se inscrever agora e deixar o seu like para ajudar a gente. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre a origem da cannabis e hoje eu tenho a presença do Digo Black aqui para me ajudar a contar essa história e ele vai dar agora a meta de likes para esse vídeo de hoje. Mano, pra bater eu quero 4.020. 4.020? Pô, se não bater também, tem que bater em 1 hora. Então. Não, esse aí tem que ser rápido, por favor. 4.020 likes em 1 hora. Vamos ver se o pessoal tá pesado aí no canal. Para começar a falar sobre a cannabis, a gente vai começar falando sobre a conexão com o hinduísmo. O hinduísmo é uma das religiões mais antigas do mundo, e essa religião teve início ali com a antiga cultura védica por volta de 3.000 a.C., ou seja, já tem aí pelo menos 5.000 anos. Atualmente a religião ainda é a terceira maior do mundo, ficando atrás apenas de cristianismo e do islamismo, e por isso tem muita gente que é devota do hinduísmo. Esse nome védico, que é o nome da cultura deles, vem das Vedas. Vedas foram 4 livros encontrados em uma língua chamada sânscrito védico, que depois foi traduzido por sânscrito aí normal, né, clássico, e que são de base da religião, ou seja, são 4 livros ali que foram encontrados e que basicamente ditam como que o hinduísmo deve funcionar. Lá nesses livros, a cannabis seria descrita como uma das 5 plantas que tem um anjo interior, uma espécie de anjo interior, se é que a gente pode falar assim, e que nos conectava à felicidade, dando mais coragem nos nossos atos, ou seja, deixando as pessoas menos envergonhadas e deixando as pessoas mais felizes. E já foi descrita lá na época, né? Vai lembrar que esses livros são de 2700 a.C., então realmente é um registro muito antigo da cannabis. Inclusive, no hinduísmo, a gente tem aí alguns deuses, e tem 3 principais deuses, certo? E é um deles que tem a principal ligação com a erva, com a cannabis, sendo o deus Shiva. Ele é o deus da transformação, é o deus que destrói para depois reconstruir. Por isso, por exemplo, o yoga é um exercício que é ligado a ele, porque é uma forma de você destruir os seus limites anteriores e atingir novos limites. Bom, segundo a tradição no hinduísmo, o Shiva estaria andando por uma plantação, depois de ter brigado ali com uma família, e acabou sendo pego ali pelo sol forte, e dormiu então por conta daquela temperatura em cima de uma planta. Depois que ele acordou, ele viu a planta, que chamou a atenção dele, e ele teve curiosidade de fumar as folhas da planta. E depois que ele fumou essas folhas, ele teve um bem-estar muito forte, e dali em diante, ele passou a ter aquela planta como uma das suas preferidas como alimentação. Inclusive, ele foi conhecido como o deus do Bang. Bang é a forma como o hinduísmo chama a cannabis. Então, esse registro aqui é o primeiro registro que a gente tem oficial, ou o registro mais antigo que temos aí em escritas, né, sobre a cannabis. E até hoje, inclusive, os indianos continuam utilizando cannabis em alguns eventos religiosos, principalmente aqueles que são devotos do Shiva. E existem também os sadhus, que são homens que abdicam do material em vida. Então esses caras, os sadhus, eles ainda fumam da flor mais vezes, não só em momentos religiosos, para poder abrir e expandir a sua mente. Olha só, né, uma ligação totalmente religiosa então da cannabis. A gente sabe que a cannabis, hoje em dia, cada vez mais até, né, é utilizada como medicamento, e ela já foi usada para curar todo tipo de problema durante a nossa história aí da humanidade. No início, é utilizada para curar prisão de ventre, cólicas menstruais, reumatismo e até dores de ouvido. Caramba, mano, realmente era pra suavizar qualquer tipo de dor, né? Exatamente, era quase como se fosse um relaxante e também ao mesmo tempo ali como é que fala? Analgésico. Um analgésico. E vai lembrar, né, que por exemplo, por aqui, no Brasil, né, a rainha Carlota Joaquina Bourbon, que era esposa do Dom João VI e era rainha de Portugal e também do Brasil, teria feito o uso do chá de cannabis também. Ou seja, desde aquela época muito antiga até muito recentemente, o uso da cannabis sempre foi atribuído como um uso medicinal, né? E de onde vem a cannabis então? É uma espécie nativa da Ásia Central. Muita gente afirma que ela vem inclusive da China, né? Os asiáticos cultivavam a cannabis a partir de pelo menos 6.000 anos atrás. A gente tá falando então mano. A gente tá falando de pelo menos uns 2.000 anos antes dessa primeira inscrição que a gente tem lá no hinduísmo. Imagina. Mas nessa época eles não fumavam a cannabis, diferente do que o deus Shiva fez. Eles simplesmente utilizavam a semente, que era uma semente oleosa, para poder criar óleo ou então se alimentar. Eles se alimentavam da semente. Além de utilizar do cânhamo, que faz parte da planta, para fazer roupas, cordas e outros tipos de fibra, como por exemplo na confecção de cestos ou então de sapatos. Vale lembrar que essas mesmas cordas utilizadas há 6.000 anos atrás foram as cordas que traziam ali Pedro Álvares Cabral ao Brasil, na sua descoberta, e que as famílias que produziam cânhamo já viviam em Portugal antes disso, ou seja, quando o Brasil foi descoberto ali pelos portugueses em 1500, não que o Brasil não existia, né?
já tinha muita gente morando por Sim. aqui. Mas quando os portugueses descobriram o Brasil, eles vieram ali em navios que tinham ali as suas velas feitas de cânhamo. Então, olha que doideira, né? Então a cannabis já tá presente desde o primeiro minuto, desde o primeiro segundo de Brasil. E Portugal já fazia o plantio, mas esse plantio não era exclusivo dos portugueses na Europa. Na verdade, ela tem a origem na Ásia, mas ela foi passeando pelos outros continentes. Foi até a África e depois chegou na Europa. Foi o maior tipo de plantio de agricultura da Europa durante um tempo. Não tinha nada que eles plantavam mais do que cannabis. Olha que doideira. Só que eles não fumavam. Então o máximo que eles faziam era utilizar como medicamento, sendo um chá ou então uma pomada. Mas quando que a cannabis vira um objeto de fumo? Quando que as pessoas começam a inalar a sua fumaça, né? As evidências da inalação da fumaça da cannabis são encontradas desde o 3º milênio antes de Cristo. Ou seja, se a gente tem aí o plantio desde 6.000 a.C., a gente tem aí a utilização como fumaça desde 3.000 a.C. Um dos primeiros momentos que aparece é como um ritual ali próximo aos cemitérios na atual Romênia. Inclusive, em alguns desses cemitérios da Romênia, você encontra pessoas que estão enterradas há muito tempo, né? E junto delas tem ali a semente da cannabis. As pessoas costumavam comer e fumar, e aqui elas não fumavam a flor da cannabis, que é hoje o que se faz, né? Elas fumavam a semente. Nossa. Elas pegavam a semente, trituravam e colocavam numa espécie de cachimbo para poder fumar. E isso provavelmente fazia parte do ritual de enterro deles, o que não foi confirmado com o tempo, mas é o que parece mais óbvio, né? Um outro momento que ajudou a entender um pouco mais como a cannabis era utilizada foi durante as escavações do deserto de Gobi, onde a gente conseguiu descobrir tumbas em 2003. Essa escavação rolou lá na China, numa região específica da China. E dentro dessas tumbas a gente contou de tudo um pouco. Tinha vários tipos de remédios, vários tipos de escritas, e em uma delas foi encontrado um xamã. E junto desse xamã foi encontrado um cesto com as sementes da cannabis e 789 gramas da erva. Agora sim, a gente tá falando do uso mais parecido com o que acontece hoje em dia, né? E além da descoberta das tumbas, a gente teve a descoberta de registro de um carregamento da planta para uso terapêutico em 700 a.C., onde foi feita ali talvez a primeira encomenda para uso terapêutico que seja confirmada, né? Para vocês verem como realmente o cânhamo foi se espalhando pela Europa ali depois de 1300, Johannes Gutenberg, que é o inventor gráfico e alemão, ele basicamente inventou a prensa, foi por conta dele que hoje a gente tem livros e tudo mais. Então, antes dele não tinha como você fazer, por exemplo, cópias de Bíblia. A religião se espalhou da forma que se espalhou muito por conta do Gutenberg. Tanto que a primeira vez que ele faz uma prensa é justamente de uma Bíblia, que é a chamada Bíblia de Gutenberg. E a Bíblia de Gutenberg foi impressa no quê? No papel de cânhamo. No cânhamo. Nossa. Então, olha só, então um dos maiores símbolos da história da religião cristã foi impressa no cânhamo. A gente teve também a época da Santa Inquisição, onde os católicos passaram a condenar o uso medicinal de vários tipos de plantas, entre elas a cannabis. Várias vezes as mulheres que utilizavam ali chá ou pomada de cannabis eram chamadas de bruxas e tinham como punição a morte, cara, ou então a fogueira. Olha que doideira. E o doido é que essa caça às bruxas teve ali o seu auge, né, do século XV ao século XVIII. Até o século XIV a gente tem a tal da peste negra solta por aí, né, e acabando com toda a Europa. O que se utilizava na peste negra para poder diminuir as feridas que ela causava, né? Era utilizado pomada. Qual era uma das principais substâncias utilizadas para fazer pomada na época? A cannabis. A cannabis. Então, a gente tem de novo a cannabis aparecendo como algo importante na história. Então ela foi ficando nesse banho-maria. Enquanto você tinha uma época onde ela foi caçada, você tinha ao mesmo tempo a grande corte, você tinha ali as famílias reais utilizando do chá, utilizando a cannabis como um remédio, né? Igual a gente falou aqui da Carlota. Então ali no final do século XIX, já mais recentemente, a cannabis voltou a virar moda entre os artistas e escritores franceses. Eles iam literalmente pro local que trabalhava com haxixe, diretamente com haxixe, e fumavam no cachimbo. Inclusive o próprio Freud, que é o pai da psicanálise, utilizava haxixe também para poder debater vários tipos de assuntos por ali. E você vê, né? No final do século XIX, então, que já é quase chegando no século passado, a gente tinha ali várias pessoas importantes da Europa utilizando a cannabis, tendo até um local próprio para fazer esse uso, né? Enquanto isso, no Brasil, a gente já tinha uma proibição. A gente teve, inclusive, a primeira proibição do mundo, no Rio de Janeiro, em 1830. Só que essa proibição é totalmente voltada aos escravos. Inclusive, a primeira proibição oficial, que é essa de 1830, ela cita diretamente os escravos e uma punição com chibatadas caso eles fossem encontrados fumando a jamba ou a lhamba, que era o nome que eles usavam naquela época para cannabis. Vale lembrar que nessa época existia toda uma cultura de caça à cultura dos africanos e dos descendentes de africanos, né? E foi colocado inclusive neles a culpa da jamba ter chegado aqui, porque eles teriam trazido sementes junto com eles nos navios, né? Então, era uma forma de jogar no colo do outro um problema que na verdade não é problema nenhum, porque o que eles queriam mesmo era de alguma forma demonizar toda a cultura que vinha da África, seja a religião, seja o consumo, ou seja lá o que for, né? Inclusive naquela época as pessoas quase não enrolavam na cera para poder fumar a cannabis. Como que as pessoas utilizavam? Utilizavam cachimbos d'água. Esse cachimbo d'água parece com um bong de hoje em dia, tá ligado? E esse cachimbo d'água foi trazido por quem?
pelos portugueses, Nossa. pelos europeus. Então, por que os europeus tinham um cachimbo d'água para fumar a cannabis se eles não lidavam com ela, se eles não utilizavam ela? Não faz sentido, né? Mas o que aconteceu para que a cannabis se tornasse tão odiada, já que ela tinha tantos fundamentos e tantos usos pelo mundo todo, né? Basicamente, teve uma onda de criminalização em vários países do mundo a partir do século XX, ou seja, no século passado. A gente tá falando de todo o período da humanidade onde a cannabis não teve proibição, certo? E agora, recentemente, no século passado, a gente teve a proibição e a gente começa a ter a volta da legalização. Até nos Estados Unidos, que foi o pioneiro nisso aqui, no século passado, a gente vê agora acontecendo um movimento contrário, né? Tendo a legalização de volta. Então, em 1906, lá no Distrito de Colômbia, a gente teve a primeira proibição ou a primeira restrição do uso da planta, né? Logo em seguida, ela foi proibida na África do Sul, em 1911, e na Jamaica, que inclusive nessa época era uma colônia britânica. Então, na Jamaica, olha que doideira. Um dos primeiros países a proibir foi a Jamaica, justamente por conta da colonização. Muito parecido com o que rolou no Brasil, né? Foi no início do século passado, mais ou menos por essa época aqui, de 1900 até 1930, por ali, que teve uma política muito forte pelo mundo higienista, que basicamente via nos pobres o problema de todo tipo de doença, todo tipo de problema que o mundo tinha naquela época. Então, queria afastar os pobres dos grandes centros, inclusive aconteceu isso aqui no Rio de Janeiro. E junto da expulsão dos pobres, alguns costumes começaram a ser muito caçados. Eu falei que em 1830 teve a proibição lá no Rio de Janeiro, que foi a primeira do mundo, só que tem um detalhe, ela era feita basicamente para negros, certo? E aqui a gente já tinha os negros libertos. Então, quando que ela passa a ser uma proibição geral? Quando os negros fazem parte do resto da sociedade e precisa ter uma proibição, então, de um nível social. Inclusive, tem um fato curioso que em 1924, o repúdio ali contra a cannabis aumentou por conta de um brasileiro, no mundo todo, cara. Teve uma reunião da Liga das Nações, que era a ONU de antigamente. A ONU passa a existir em 1950, então faltava um tempo ainda para existir. Alguns governantes do mundo todo estavam reunidos discutindo sobre o ópio, sobre o poder do ópio, sobre a proibição do ópio, e um colega brasileiro aproveitou para falar que a cannabis era muito pior do que o ópio, e por isso os dois começaram a ser considerados substâncias proibidas. E já com a ONU formada, em 1961, a cannabis junto com a heroína foram consideradas as piores e mais perigosas substâncias do mundo. Olha que doideira, cara. E por que isso? Porque naquela época existia, nos anos 60, o movimento hippie, que era um movimento sobre criação, sobre criatividade, sobre contestar o mundo, sobre contestar os padrões que existiam, sobre o poliamor, por exemplo, as pessoas gostavam de ter uma namorada, ter um namorado, ter não sei o quê. Todo tipo de situação estava sendo questionada ali, certo? E isso não era o que o governo queria, obviamente. Então, tanto o LSD, quanto a cannabis, quanto qualquer tipo de substância que as pessoas utilizavam naquela época, passaram a ter ainda mais perseguição, até mesmo da própria ONU. Bom, vai lembrar que a ONU já voltou atrás e já colocou a cannabis muito longe, por exemplo, da heroína, que é 100 milhões de vezes pior, né? Outro detalhe importante que rolou em 1971 foi quando alguns estudantes criaram o Weed Day, no dia 20 de abril, que até hoje, inclusive, tem esse número como um símbolo da cannabis, né? O 4 e 20. Lá os americanos utilizam primeiro o mês e depois o dia, né? Então, em vez de ser 20 do 4, lá é 4 do 20, por isso 4 e 20. E com a proibição que rolou pelo mundo todo, a planta caiu na rota do tráfico, sendo uma das principais comercializações do meio, né? E sustentando cartéis como o de Sinaloa, que é um dos maiores do México e que mais mata nos Estados Unidos. Ou seja, o feitiço virou contra o feiticeiro e virou um baita problema para os americanos. Então, nos Estados Unidos, eles começaram a reverter a proibição. Hoje, quase todos os estados já estão aí com a legalização. E eles têm o maior mercado canábico do mundo, passando dos 20 bilhões de dólares de renda por ano. Nossa, mano, imagina se isso fosse no Brasil, mano. Então, no Brasil, a perspectiva é de 10 bilhões a mais, cara. Nossa senhora. É uma grana bem boa. Vale lembrar que recentemente teve a detenção aí da estrela do basquete feminino dos Estados Unidos, a Brittney Griner, lá na Rússia. Por quê? Porque ela tava com um vaporizador canábico. Então ela pegou aí quase 10 anos de cadeia por conta disso, e ela pode ser utilizada como uma ferramenta política pela Rússia para conseguir prisioneiros políticos russos que estão na mão dos americanos. Mas tem alguns países que realmente lidam com a cannabis até hoje, com penas que podem ir desde prisão perpétua até a pena de morte. A Arábia Saudita, por exemplo, aplica ali punições físicas aos usuários que são pegos, e no Egito o tráfico é punido com a morte. Nossa, mano. Então, imagina, se tu é pego na Arábia Saudita, tu deve levar aquelas 100 chibatadas, 200 chibatadas. Eu não quero descobrir. Já em Singapura, um país recente, um país novo, né? Um país que inclusive é muito moderno e que é muito prestigiado pelo mundo, pelo crescimento que eles tiveram. Traficar, importar ou exportar mais de 500 gramas pode levar a pessoa à pena de morte. Um cara chamado Omar Yacob, de 41 anos, foi condenado à morte em fevereiro de 2021. Pra vocês verem como não é à toa, realmente acontece essa punição, né? E ele foi condenado porque estava levando 1 quilo da cannabis para Singapura em 2018. Olha só, então, recentemente a gente teve uma punição de morte para alguém que estava utilizando cannabis. Bom,
Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado da forma como a gente abordou o tema. E a gente pode contar aqui a história de outras substâncias. Você pode dar uma indicação pra gente aqui, que a gente vai atender você e fazer um próximo vídeo pro Planeta Novo, certo? Tamo junto, até a próxima, valeu, é nóis!